Olá pessoal, sou a professora Ellen e hoje daremos continuidade à disciplina de língua portuguesa do curso de licenciatura em pedagogia. Nesta aula 2, explicaremos por meio de conceitos e de exemplos como é definido o conceito de texto. Esse conceito é muito importante para o todo da nossa disciplina. Nós entenderemos como se constitui um texto, o que é fundamental, portanto, para avançarmos nessa disciplina. Nós trabalharemos aqui com duas noções de texto, duas concepções, dois conceitos de textos que serão importantes para o desenvolvimento pleno das habilidades requeridas por essa disciplina. A primeira dessas noções é que o texto não é um aglomerado de frases, não é? O texto não é um aglomerado de frases. Vamos à tirinha. Que cotação você daria ao governo FH depois de um mês? A outra cobrinha responde, 10. Aí ela continua, né? 10 quilômetros por hora. Notem que se lermos a primeira tirinha, somente entenderemos que a informação transmitida é a de que o governo FHC foi um bom governo e que teve um alto índice de aprovação por parte do eleitorado. Ocorre que, quando continuamos, não é? Quando passamos ao quadrinho 2 da tirinha, nós observamos que a cobrinha ela estava sendo irônica ao dizer que atribuía a cotação de 10 ao governo FHC. Irônica porque ela complementa a sua informação dizendo que são 10 quilômetros por hora, o que quer dizer, por sua vez, que o governo estava indo muito lentamente, que as ações do governo caminhavam muito lentamente e que por isso esse governo, ao invés de ter uma aprovação elevada, ele estava tendo uma rejeição por parte da população, ou seja, a população essa que estava dizendo que o governo estava sendo muito lento, agindo muito lentamente. O que ocorre, então, com a leitura do segundo quadrinho, é que percebemos que no quadrinho anterior, o personagem ele estava sendo irônico ao dizer que o governo era nota 10, quando ele complementa a informação dos 10 km por hora, conforme nós vimos, gerando uma insatisfação no eleitorado. Vejamos o seguinte fragmento bíblico para confirmarmos aí essa nossa noção de texto, de que o texto ele não é um aglomerado de frases. É um trecho de Marcos 14. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto, disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Então, nós vamos, para complementar o raciocínio aqui com esse texto bíblico, nós vamos ler um pronunciamento publicado pela revista Veja, de 1º de junho de 1988. Em uma matéria publicada nas páginas 90 e 91, a revista traz uma reportagem sobre um caso de corrupção que envolvia como suspeitos membros ligados à administração do governo do estado de São Paulo e 2 cidadãos portugueses dispostos a lançar um novo tipo de jogo lotérico. Vejam bem, o texto é esse. Na sua posse como secretário da Indústria e Comércio, Secato, nervoso, foi infeliz ao rebater as denúncias.
como São Pedro, nego, 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 disse a um grupo de repórteres, referindo-se à conhecida passagem em que São Pedro negou ter conhecido Jesus Cristo 3 vezes na mesma noite. Veja São Paulo, páginas 90 e 91, 1988. Como nós podemos observar, a fala do secretário não foi bem sucedida, pois acabou por produzir um efeito contrário àquele que ele pretendia. A citação, no caso, ao invés de inocentá-lo, acabou por comprometê-lo. Isso se deu porque, ao citar a passagem bíblica, o secretário se esqueceu de que ela faz parte de um texto, e em qualquer texto, o significado das frases não pode ser visto, pessoal, de maneira isolada. O episódio bíblico citado pelo secretário, São Pedro, afirmou não conhecer Cristo, mas ele estava mentindo, haja vista que ele era um de seus discípulos. Isso nos leva à conclusão de que, para entender qualquer passagem de um texto, é necessário confrontá-la com as demais partes que o compõem, sob pena de dar-lhe um significado oposto ao que, de fato, ela tem, não é mesmo? Então, observem que o texto ele não tem esses significados isolados. O texto ele não pode ser lido de forma fragmentada. Sendo assim, nós podemos concluir que o contexto é a unidade linguística maior, onde se encaixam unidades linguísticas menores. Por isso, nós vamos dizer que a frase se encaixa no contexto do parágrafo. Já o parágrafo se encaixa no contexto do capítulo, que se encaixa no contexto da obra como um todo, não é mesmo? No entanto, nem sempre o contexto ele vem explicitado linguisticamente. O texto mais amplo, dentro do qual se encaixa uma passagem menor, pode vir implícito. Os elementos da situação em que se produz um texto podem dispensar maiores esclarecimentos e dar como pressuposto o contexto em que ele se situa. Vejamos o seguinte enunciado: a nossa cozinheira está sem paladar. A nossa cozinheira está sem paladar. Em quais situações vocês imaginam que esse enunciado aqui poderia ter sido proferido? Pensem aí. Tal frase poderia ter sido dito tanto em uma mesa de jantar quanto em um consultório médico, não é mesmo? Na primeira situação, o contexto nos informaria que a cozinheira não cozinha muito bem. Já na segunda, o contexto nos informará que a referida cozinheira está doente, ou seja, está privada de um dos 5 sentidos básicos dos seres humanos, o paladar. Não é? Nossa cozinheira está sem paladar. Desse modo, é possível afirmar que em um texto o significado das frases não é autônomo. Isso implica que não é possível isolarmos uma frase do texto e atribuir-lhe um significado qualquer, pois o significado pode ser distinto dependendo do contexto de inserção dessa informação. Observem, por exemplo, o fragmento que nós vamos ler agora. Boião de leite, e que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Esse é um trechinho aqui de Cassiano Ricardo. Boião, eu tenho aqui a significação para vocês do que significa boião. Boião é um vaso bojudo de boca larga, usado para condicionar alimentos. Bom, após lermos aqui esses 5 versos, o que é que nós visualizamos como sendo esse boião? Do que esse texto está falando? O que são esses pingos brancos que vão se espalhando pelo caminho? Pensem aí. Pensem primeiro no que seria esse boião. A que imagem vocês são remetidos quando pensam nesse boião aqui? Num primeiro momento, nós podemos inferir que, de fato, o texto trata de um vaso que contém leite e que o mesmo vai sendo derramado ao longo de seu percurso, certo? Ou seja, o vaso ele está repleto de leite e, ao ser carregado, ele vai derramando o leite pelo caminho. Mas, e se nós lermos esse texto em sua totalidade? Vamos ler o poema completo? Lua cheia.
Boião de leite que a noite leva com mãos de treva, para não sei quem beber, e que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. De Cassiano Ricardo, esse texto. Então, observem que agora persiste a interpretação que vocês fizeram aí na sala de aula. O boião de leite de que Cassiano Ricardo nos fala era aquele que nós discutimos, ou seja, de um vaso repleto de leite. Nós percebemos aqui que as palavras do texto, elas não são usadas no seu sentido próprio, ou seja, boião aqui não significa vaso, boião aqui significa lua cheia, não é? E os pingos brancos, eles significam as estrelas que vão sendo deixadas pela lua cheia no céu. O caminho, então, vai ser a rota seguida pela Lua em seu movimento no céu. Então, observem que a linguagem figurada, ela tem esse potencial de atribuir novas significações a um texto, não é? E o texto ele precisa ser lido em sua totalidade para que nós possamos entendê-lo de fato. A segunda noção de texto com a qual nós trabalharemos é a seguinte: todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate em escala mais ampla. Vamos ler um texto aqui para exemplificar isto. Todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate de escala mais ampla. O texto que nós vamos ler se chama Crime, Tiro Certeiro. Estado americano limita porte de armas. No começo de 1981, um jovem de 25 anos, chamado John Winkley Jr., entrou numa loja de armas em Dallas, no Texas, preencheu um formulário do governo com endereço falso e poucos minutos depois saiu com um Saturday Night Special, nome criado na década de 60 para chamar um tipo de revólver pequeno, barato e de baixa qualidade. Foi com essa arma que Hinckley, no dia 30 de março daquele ano, acertou uma bala no pulmão do presidente Ronald Reagan e outra na cabeça do seu porta-voz, James Bragg. Reagan recuperou-se totalmente, mas Bragg, desde então, está preso a uma cadeira de rodas. Reportagem da revista Veja, matéria da revista Veja, São Paulo, página 54, 1988. O que nós vemos aqui é que todos os textos que nós produzimos, sejam eles orais ou escritos, possuem uma carga ideológica, ou seja, contêm uma percepção acerca do fato sobre o qual nós escrevemos. Desse modo, até mesmo uma simples notícia jornalística, como a que lemos, tem sempre alguma intenção por trás. Nesse caso, o que percebemos aí é o posicionamento do autor contra a comercialização de armas, o que se evidencia de forma mais clara com a expressão preso a uma cadeira de rodas ao final do texto. Então, há sempre um pronunciamento por trás daquilo que está dito no texto. E o pronunciamento aí é exatamente a opinião do autor desse texto, que vai contra a liberação do porte de armas. Bom, pessoal, agora que nós já discutimos um pouco a respeito do conceito de texto e que já sabemos como devemos ler um texto e compreender suas nuances em função do contexto de produção do mesmo, precisamos entender quais são as características que nos permitem diferenciar um texto literário de outro não literário. Vejamos, então, dois textos para entendermos isso. O primeiro dele, Mar Português. Mar Português é um textinho de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Agora nós vamos ver um outro trecho aqui para entendermos essa questão do texto literário e não literário. Foto chocante de menino morto no mar turco revela crueldade de crise migratória. Corpo de garoto foi encontrado em praia turca após naufrágio. Jornal inglês questiona se poder da imagem fará a Europa mudar política.
As imagens de um menino sírio morto na praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória, já que matou milhares de pessoas no Oriente Médio e da África que tentaram chegar à Europa para escapar de guerras, de perseguições e da pobreza. Fonte g1.com.br. No poema de Fernando Pessoa, que nós lemos anteriormente, o autor ele nos expõe, por meio de um texto subjetivo e ritmado, as conquistas e os domínios dos mares pelo povo português, evidenciando o sacrifício e a coragem do povo lusitano. O tema, portanto, do texto é o mar. No entanto, nesse texto retirado do site G1, o que nós vamos observar é que a temática ela permanece a mesma do poema do Fernando Pessoa, ou seja, o mar ainda é a temática aqui. O objetivo desse texto, no entanto, ele é diferente, é o de informar acerca de uma determinada situação. O texto aqui ele é escrito numa linguagem clara, direta, objetiva. Então, o que nós vamos observar é que no primeiro texto nós tínhamos uma intenção comunicativa diferente desse segundo texto. No primeiro texto, o objetivo ali era o de informar, era o de produzir algum tipo de sentimento. Já nesse segundo texto, o objetivo é o de informar, é o de transmitir uma informação. E é aí que nós vamos dizer que o primeiro texto é literário e esse texto é um texto não literário. No nosso dia a dia, se nós ouvíssemos a seguinte frase, uma flor nasceu no chão da minha rua. Nós somos levados a entender a que essa flor se refere? Vocês conseguiriam entender? Se nós lêssemos então um poema de Drummond, vejamos. Uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Se escutarmos essa frase no conjunto desse poema de Carlos Drummond de Andrade, nós vamos ser levados a perceber que estamos diante de uma utilização especial da língua que falamos, não é? Diferentemente de ouvirmos essa frase isoladamente, uma flor nasceu no chão da minha rua, em que nós seríamos levados a crer que uma planta nasceu ali, quando nós lemos o poema de Drummond como um todo, nós concluímos que mesmo por conta do ritmo do poema, que a disposição das palavras no papel e principalmente os sentidos evocados pelo texto, eles refletem uma função de linguagem poética. Nesse poema, a flor descrita por Drummond deixa de ser um elemento vegetal, uma planta, para alcançar a condição de símbolo, remetendo à esperança num contexto de totalitarismo, não é? Se configurando como uma projeção dos anseios de superação dos traumas e horrores da Segunda Grande Guerra Mundial. Então aqui, a flor, diferentemente de quando ouvida essa frase, uma flor nasceu no chão da minha rua, isoladamente, a flor aqui, ela passa a ter um significado de esperança, não é? É como se a flor fosse a esperança aqui. É por isso que nós vamos dizer que nesse segundo texto há a presença da função poética da linguagem, não é? Então, nós vamos entender que o texto literário, nos textos literários, nós vamos ter uma função estética, uma função de entretenimento. Já nos textos não literários, haverá uma função utilitária, a função de se informar a respeito de algo. Com base, então, nos exemplos citados, nós podemos concluir que os textos literários são aqueles que possuem a função estética, ou seja, que estão destinados ao entretenimento, à arte, à ficção. Já os textos não literários, eles possuem uma função utilitária. Eles servem para informar, servem para convencer alguém a fazer algo, ou mesmo a explicar alguma coisa, certo?
Bem, pessoal, o próximo tópico da nossa disciplina vai tratar dos fatores de textualidade. Bem, ao falarmos em textualidade, muitas pessoas podem compreender que se esteja considerando o texto como um produto linguístico que traz em si mesmo o sentido e todas as suas características. Pensar assim significaria acreditar que todos aqueles que ouçam ou leiam um determinado texto, mesmo em circunstâncias diferentes, vão entendê-lo exatamente da mesma fórmula. E isso, gente, a gente sabe que não é verdade, não é mesmo? Porque todos nós vivenciamos situações em que os textos literários, jurídicos ou religiosos, ou mesmo notícias, uma conversa cotidiana, elas podem ser, esses textos todos, eles são interpretados de maneiras diferentes por pessoas diferentes. E é mais ou menos isso que ocorre com os textos da Bíblia, não é? Alguém já presenciou uma situação assim? Essa diversidade de interpretações acontece porque cada texto pode ser textualizado de maneira diferente por diferentes ouvintes ou leitores. Por isso é que se tem preferido atualmente falar em textualização. Os fatores de textualidade, vamos passar a estudar todos eles, né? Os fatores de textualidade. A textualidade é um conjunto de características que faz com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases ou de palavras. Segundo Belgrand e Dresley, em 1983, são 7 os fatores responsáveis pela textualidade de qualquer discurso. Esses fatores são a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. O termo textualidade foi definido pelos linguistas Belgrand e Dresley em 1981 como um conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases ou de palavras. Desse modo, nós definiremos aqui o conceito de textualidade como um princípio geral que faz parte do conhecimento textual dos falantes e que os leva a aplicar a todas as produções linguísticas que falam, escrevem, ouvem ou leem um conjunto de fatores capazes de textualizar essas produções. Belgrand e Dresley destacam 7 fatores que constituem a textualidade. São eles: a coesão, a coerência, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Como nós vimos serem 7 os fatores de textualidade, estudaremos a princípio sobre os 2 primeiros e principais fatores de textualidade. São eles a coerência ou a ausência dela em um texto e em seguida a coesão. Vamos primeiro estudar a coerência. Coerência. Vamos ler este fragmento. Lá dentro havia uma fumaça formada pela churrasqueira e essa fumaça não deixava que nós víssemos qualquer pessoa, pois ela era muito intensa. Meu colega foi à cozinha me deixando sozinho. Fiquei encostado na parede da sala e fiquei observando as pessoas que lá estavam. Na festa haviam pessoas de todos os tipos, ruivas, brancas, pretas, amarelas, altas, baixas, etc. Sabemos que a coerência ela está associada à capacidade de estabelecer um sentido para um texto, de acordo com a situação comunicativa. Como podemos notar nesse fragmento aí, esse texto ele acaba por se tornar incoerente, não é mesmo? Uma vez que em seu início o autor informa que o local estava tomado por uma fumaça, que não permitia que se enxergasse ninguém lá dentro. Não é essa informação que ele nos dá a princípio? E a seguir ele informa que ele nos dá características detalhadas das pessoas que estavam no local, informando suas características físicas. Ele diz que ali haviam pessoas amarelas, altas, baixas, brancas, pretas,
Como é que ele pode nos transmitir essa informação, uma vez que no início do texto ele já nos havia dito que a fumaça não permitia que se identificasse ninguém que lá estava. É isso que nós chamamos de incoerência, quando uma informação faz com que todo o resto do texto fique dissonante, destoe, uma informação aí ela destoa da outra, não é? Logo, nós percebemos que a coerência, ela estabelece uma relação lógica entre as ideias. A coerência, então, ela estabelece essa relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar num contexto em que se pretende fazer com que o locutor e interlocutor entendam, sem que haja qualquer estranheza, o sentido geral das informações, não é? A coerência textual é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica. É o instrumento que o autor usa para conseguir encaixar, relacionar as partes do texto e dar um sentido completo a ele. Vamos ler mais um exemplo aqui. Vejam esta placa, né? Este outdoor. Aberto todos os dias, descanso semanal às terças-feiras. Notem que neste aviso há um caso de incoerência textual. Haja vista que o autor informa inicialmente que o estabelecimento estaria aberto todos os dias e em seguida ele complementa dizendo que há um descanso semanal às terças-feiras. Logo, o estabelecimento não está aberto todos os dias, portanto, ocorre uma divergência nas informações do texto, uma incoerência, certo? Vamos passar agora ao estudo do segundo elemento de textualidade descrito por Belgrand e Dresler, é a coesão textual. A coesão textual, conforme a autora Maria da Graça Costaval, é a manifestação linguística da coerência. A coesão, pessoal, é, portanto, a responsável pela unidade do texto, que é obtida por meio de elementos gramaticais e lexicais, chamados de elementos de coesão. Esses elementos coesivos funcionam como uma espécie de guia que vai nos direcionando sobre qual rumo tomar no texto. Dessa forma, pode-se afirmar que em um texto, os fatores de elementos de coesão, eles estão relacionados às funções e a ideias a elas relacionadas e fazem com que o texto seja entendido de fato pelo leitor. A esses elementos de coesão, damos o nome de conectores ou de conectivos. Certo, pessoal? Lembram-se que eu disse no início que são 7 os fatores de textualidade? Pois bem, nós já vimos 2 desses textos, desses fatores, a coesão e a coerência, e nós vamos passar agora aos outros 5, que são chamados de fatores pragmáticos de textualidade. Vamos a eles? O primeiro desses fatores é a intencionalidade. A intencionalidade, ela revela o esforço feito pelo produtor para estabelecer um discurso coerente e coeso, a fim de cumprir o seu objetivo comunicativo em função do receptor. A intencionalidade, portanto, ela revela qual é a intenção do autor do texto. Se esse texto ele possui a função de emocionar, se possui a função de informar, se possui a função de estabelecer um diálogo, enfim, a intencionalidade revela, de fato, a intenção daquele que escreve o texto. O segundo fator pragmático de textualidade é a aceitabilidade, que é inerente ao receptor, que analisa e avalia o grau de coerência, de coesão, utilidade e relevância do texto. É capaz de levá-lo a alargar os seus conhecimentos ou de aceitar a intenção do produtor. Então, a aceitabilidade é a forma como o leitor recebe o texto. Se ele possui conhecimentos a respeito de um dado, de um dado que está naquele texto, esse texto ele será mais aceitável para o leitor. Por exemplo, para os alunos do curso de matemática, textos que tratem sobre cálculo, eles serão muito mais aceitos do que por alunos do curso de português, por exemplo. Não é que não estão estudando
os conceitos de cálculo, não é? Então, a aceitabilidade ela está muito ligada aos conhecimentos prévios do receptor do texto. Já a situacionalidade é responsável pela adequação e relevância do texto ao contexto no qual ele ocorre. Então, a situacionalidade é um esforço que o produtor do texto faz para adequar o seu texto aos diferentes ambientes comunicativos. Então, em uma palestra, o reitor de uma universidade utilizará uma linguagem mais formal do que a mesa de jantar com a sua família. Isto é a situacionalidade, é quando eu adequo a minha fala ao ambiente no qual eu estou produzindo o meu texto. A informatividade, ela responde pela suficiência de dados no texto, ou seja, para ter informatividade, o texto tem que apresentar todas as informações necessárias para que seja compreendido com o sentido que o produtor pretende que ele seja compreendido. Então, a informatividade está ligada à quantidade de informações contidas em um texto. Então, quanto maior o número de informações e fontes citadas em um texto, teoricamente, mais informativo esse texto será. Por fim, nós vamos ter a intertextualidade, que é aquela que vai mostrar a interdependência dos textos entre si, tendo em vista que um texto só faz sentido quando é entendido em relação a outro texto. Como exemplos de intertextualidade, nós vamos poder citar a citação, paráfrase, a tradução e a própria paródia. A teoria da intertextualidade, pessoal, ela foi concebida recentemente pela crítica literária Júlia Kristeva. Segundo a autora, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Ou seja, todo texto transforma uma multiplicidade de outros textos. A intertextualidade, ela confere um caráter natural e contínuo de reescrita a um determinado texto. O autor resgata no texto anterior, apropriando-se deles de alguma forma. Isso nos leva a perguntar: qual foi o que levou o autor a recuperar o texto anterior em seu processo de criação? E como é que se processa o diálogo entre o texto e os outros contextos? A forma como ocorrem os procedimentos intertextuais são muitas. Elas se subdividem em intertextualidades explícitas, né? É o exemplo da citação é o exemplo da citação, e intertextualidades implícitas, que são mais comuns na literatura e é também mais difícil de ser percebida pelo autor, pois requer desse leitor, um horizonte de leituras bem mais amplo. Vamos agora a um exemplo de intertextualidade para que nós possamos entender melhor do que é que a Júlia Kristeva nos fala quando ela trata desse conceito de intertextualidade. Vamos ler aqui o texto Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Vamos ao segundo texto, que estabelece uma relação intertextual com o primeiro. É o texto do Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza.
Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torre de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os aradores e os pernilongos. Os sururus em famílias têm por Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Por aí vai o texto do Murilo Mendes. No primeiro poema de Gonçalves Dias, nós percebemos que muitos são os sentidos avultados, entre eles a exaltação ufanista da natureza. Não é isso? Ele não está exaltando a natureza brasileira? Quando diz que a terra dele tem palmeiras onde canta o sabiá, ele está exaltando a natureza de sua terra. Para ele, a nossa pátria é sempre melhor do que outros lugares. Já esses versos, os versos do Murilo Mendes, que nós lemos agora por último, eles citam Gonçalves Dias, mas com a intenção oposta, pois eles pretendem ridicularizar o nacionalismo exaltado naqueles poemas de Gonçalves Dias. Mendes, em seu poema, ele critica a invasão da pátria por elementos estrangeiros, representados pela Califórnia, Veneza, monistas, cubistas, não é? Gioconda, esses termos todos que nós lemos aí no texto dele. O poeta mostra que nem a natureza nem a cultura têm o caráter genuinamente brasileiro. O poeta acredita que a natureza brasileira não é acessível à maioria da população e ele termina o poema desejando ter contato com coisas genuinamente brasileiras. Seu desejo é que, e também é ao mesmo tempo um lamento, é que as pessoas, né, que os brasileiros, os cidadãos brasileiros, eles possam ter acesso às coisas produzidas pelo seu país. Por exemplo, as frutas, que ele diz que custam 100.000 réis a dúzia. Vamos ver aqui um outro caso de intertextualidade agora, nesse caso, uma intertextualidade visual. Vocês podem ver, é um cartaz, um anúncio publicitário, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Então, a intertextualidade nesse caso ocorre entre o filme Tropa de Elite, que utiliza o bordão pede para sair. Nesse caso, aproximou-se da imagem fílmica com o intuito de se informar ao leitor, de informar-se ao leitor do anúncio que os produtos da marca Hortifruti são de excelente qualidade, produtos de primeira linha, ou seja, de elite, assim como o filme Tropa de Elite. Com isso, pessoal, somos levados a crer que a produção e a recepção de um texto estão condicionadas à situação, gerando um texto cuja coerência e unidade são suscitados diretamente pelo referente, percebidos em duas dimensões: a leitura de superfície, que é produzida pelos elementos do enunciado, organizada hierarquicamente, e a estrutura de profundidade, que é a interpretação semântica das relações sintáticas. Bom, pessoal, agora eu irei propor uma atividade para que possamos discutir acerca de tudo que nós trabalhamos nesta nossa aula. Vejamos. Leia o texto a seguir e identifique se o mesmo é coerente ou incoerente. Justifique a sua resposta. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era fraquinho, que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes e correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. Bem, eu pedi então para que vocês lessem aí o enunciado e identificassem se esse texto é coerente ou incoerente. O que é que vocês discutiram aí? O que se nota é que esse texto é incoerente, uma vez que a afirmação inicial era de que o garoto seria extremamente magro. E esse mesmo garoto, lá no finalzinho do texto, ele consegue resgatar de dentro
de um carro um homem muito corpulento. Isso faz com que essas duas informações se choquem e que produzam a incoerência no texto. Como um menino muito magro conseguiria retirar um homem muito corpulento de dentro do carro? Bem, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a discussão que nós iniciamos aqui seja útil à compreensão e ao esclarecimento do conteúdo do livro didático, e nós continuaremos com a nossa discussão lá na nossa sala virtual, nos fóruns de discussão. Até a nossa próxima videoaula.